Olá, boas-vindas a mais uma explicação em detalhes trazida pela Ford College. Hoje a gente vai focar numa etapa simplesmente monumental da nossa jornada na nuvem: construir os componentes principais para o projeto final do Solana Cloud. Para quem vem acompanhando a nossa trilha, nós acabamos de passar pela integração de serviços e ferramentas. Agora, chegamos no módulo Capstone. Pensa nessa nossa análise de hoje como uma visita guiada VIP a uma linha de montagem de engenharia de software de altíssima tecnologia. O planejamento acabou, a teoria ficou para trás, e é hora de literalmente ligar as máquinas e colocar a mão na massa. Vamos mergulhar nessa? E aqui a gente consegue ver exatamente o momento em que estamos. Olha só, do lado esquerdo temos a nossa lição anterior. Plantas baixas, os diagramas, contratos de interface, todo aquele planejamento cuidadoso, né? Foi absolutamente essencial, claro, mas agora, olhando para o lado direito, o jogo vira. O objetivo agora é execução pura. A gente vai pegar esse plano e transformar em artefatos executáveis, em código rodando de verdade. É a transição clássica da teoria arquitetônica para a prática palpável. Então, qual é o roteiro de hoje? A gente vai passar pela introdução ao projeto final, preparar o ambiente local, construir os módulos centrais, falar do manifesto de implantação, rodar os testes de fumaça e fechar com a conclusão. Certo, começando pela seção 1, a introdução ao nosso projeto final, a nossa linha de montagem. O nosso objetivo principal aqui é bem claro: produzir o primeiro incremento executável. O que isso significa na vida real? Significa que a gente não vai tentar construir o castelo inteiro de uma vez só, tá? A meta é ter uma base bem sólida e, o mais importante, funcionando, integrando aqueles módulos centrais no Solana Cloud. Tendo essa base rodando liso, a gente consegue iterar, testar e otimizar nas próximas fases. Basicamente, é o nosso produto mínimo viável estrutural, o começo de tudo. Vamos para a seção 2, preparando o ambiente local, que é a nossa bancada de trabalho. E olha, essa listinha aqui é inegociável, tá? Primeiro, a gente precisa sincronizar o diretório de documentação, os docs, para trazer para cá todos aqueles esboços de interface que criamos antes. Depois, as definições vão direto para a pasta de integração. Aí entra a caixa de ferramentas pesada, instalar a toolchain do Rust para o nosso programa on-chain, preparar as ferramentas do back-end, seja em Node.js ou Go, e, claro, configurar a Solana Cloud CLI. Isso tudo garante que as engrenagens locais da máquina estejam perfeitamente ajustadas com o que o projeto pede. Sem isso o motor simplesmente não pega. Seção 3. Construção dos módulos centrais. A hora de montar as peças. Agora, o que é realmente fascinante nesse fluxo é essa sequência metódica em 3 passos. Passo 1. Implementar o código on-chain e as rotas do back-end. Passo 2. Não adianta nada codar sem testar, né? Então a gente roda os testes unitários e de integração localmente para validar tudo. E aí o passo 3, com tudo verde nos testes, a gente gera os artefatos finais e as imagens Docker. Essa tríade é, sem dúvida, o coração da nossa produção. Mas calma lá, prestem muita atenção a este detalhe de ouro: o dry run. Rodar uma simulação executando comandos de build antes do processo final é absolutamente vital. Fazer isso agora é, de longe, a melhor forma de descobrir dependências que estão faltando. Acreditem em mim, é muito melhor tropeçar em um erro de ferramenta agora, na própria máquina, do que ver a linha de montagem inteira travar no meio de um deploy super crítico. É prevenir uma dor de cabeça enorme. Entrando na seção 4, manifesto e implantação, o empacotamento e o lançamento. O nosso mapa de implantação exige que cada item vá no seu compartimento exato, como em uma caixa organizadora. O arquivo de programa é o binário on-chain compilado, o nosso cérebro central. A pasta de distribuição do back-end contém o código e o container. O arquivo de deploy YAML é o nosso manifesto de implantação, que é basicamente o mapa que diz para a nuvem onde cada coisa tem que ficar. E por fim, os endpoints documentados servem como nosso contrato esperado. É tudo perfeitamente documentado e empacotado para o ambiente do Solana Cloud. E aqui vai uma regra sagrada da engenharia de software. Nunca, em hipótese alguma, comite valores reais de segredos no seu repositório. Pode parecer óbvio, eu sei, mas isso merece ser entalhado em pedra. Colocar credenciais reais no controle de versão é a receita perfeita para um desastre de proporções épicas. Usem referências de cofres, variáveis de ambiente seguras ou valores de teste, mas as chaves do castelo jamais devem ser expostas em texto plano. Bom, depois desse alerta de segurança crucial, a gente chega a este comando que é simples, mas extremamente poderoso. É o botão de lançamento. Com essa instrução da Solana Cloud CLI, passando o nosso manifesto e YAML, os artefatos que empacotamos são disparados em direção à nuvem. É aquele momento mágico em que o trabalho local se torna uma implantação real.
E isso nos leva à seção 5. Os testes de fumaça. A nossa telemetria de controle da missão. E o que é exatamente um teste de fumaça, ou smoke test? A definição clássica é: a gente liga a máquina para conferir se não está saindo fumaça de verdade. Brincadeiras à parte, é uma verificação inicial. Ela confirma se a implantação executa as funções básicas sem nenhuma falha crítica. Não é um teste de estresse super profundo, tá? É só aquela confirmação de que existe vida após o deploy. Para isso, a gente tem um protocolo de 4 passos. Verificação A. O status de compilação e deploy está como running. Verificação B. Os nossos endpoints respondem direitinho com os códigos HTTP corretos. Verificação C. As chamadas chegam ao programa on-chain e geram logs de instrução válidos. E a verificação D. A observabilidade e o reporte de erros estão funcionando nos painéis? Se a resposta for sim para tudo, excelente. Temos um sucesso total em mãos. Finalmente, chegamos à seção 6. Conclusão e os nossos próximos passos após o lançamento. Vamos recapitular rapidinho as 3 práticas técnicas que garantiram o sucesso dessa operação. Primeiro, focamos em entregas incrementais. Não tentamos abraçar o mundo, entregamos um módulo bem focado de cada vez. Segundo, a separação rígida de segredos do controle de versão, mantendo tudo seguro. E terceiro, criamos builds reprodutíveis com contratos de integração super explícitos. E é exatamente isso que separa um projeto comum de uma engenharia de software de ponta na Web3. E para fechar, eu deixo uma pergunta provocativa no ar para a gente pensar. O sistema está implantado, o código rodou, não saiu fumaça, mas ele aguenta a pressão de verdade no mundo real? É exatamente isso que a gente vai explorar no próximo passo da trilha, que vai focar em otimização, perfis de desempenho e depuração pesada. Em nome da Forge College, eu agradeço muito a sua companhia nessa explicação. Não esqueça de acessar forge.college para continuar mergulhando fundo nesse e em muitos outros tópicos incríveis do universo Web3. A nossa construção não para por aqui. Até a próxima!